Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do evento 100% online, 100% gratuito, Semana Passarinheira. Não importa se você mora em uma cidade muito urbanizada ou perto da floresta, tem passarinho em todo cantinho desse Brasil lindo. Também não importa se o seu perfil é mais voltado para fotografia, para observação ou é para fazer lista de espécies. Esse evento é para você. Eu sou observadora de aves, sou médica veterinária, sou ornitóloga e criadora do curso de observação de aves mais completo do Brasil, Rotina Passarinheira. Bora lá então para o nosso evento, segundo dia, que tudo! Nessa semana eu estou apresentando o método que torna possível que você observe e identifique os pássaros por conta própria, pelo canto e também pela aparência na sua região, mesmo que você seja iniciante ou até um pouquinho mais experiente, você tem muito o que aprender hoje. Primeiramente, eu quero agradecer, super agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem de carinho, que encaminharam o evento para outras pessoas, para a gente espalhar essa atividade maravilhosa por esse Brasilzão, né? Que é tudo de bom. E também para todas as pessoas que comentaram por e-mail ou então na comunidade do Facebook e também pelo WhatsApp. Muitas pessoas me mandaram um direct e no Instagram também. Olha só o comentário da Victoria. Ô Melissa, amei, muito obrigada pelo amor transmitido na sua fala. Eu acho que a ferramenta de educação ambiental e ecológica pode mudar o mundo, mudar aquela falta de compromisso ambiental. Sim, se pode, e vejo isso refletido nesse vídeo. Ansiosa pela segunda aula, gente, que lindo! Olha o Benedito. Gostaria de deixar um testemunho. Sempre tive como foco a fotografia de aves e fiz investimentos para isso. Ontem assisti o primeiro episódio dessa Semana Passarinheira e a partir de então decidi priorizar o foco nos registros mais do que nas fotos. Acho que você foi muito feliz nas colocações que fez naquele episódio. Muito obrigada, Benedito. Amei, amei, amei. É isso mesmo que eu queria transmitir. Você pegou a essência. A Sandra Albano, maravilhoso conteúdo associado à excelente explanação da doutora Melissa Alves. A Reni, rico e didático. Gratidão, querida. A Rosana Aparecida de Medeiros Dias, bem minucioso e elucidativo. Pretendo ver mais uma vez, olha só que show! A Lilian, lá do Sítio Araxá, obrigada pela oportunidade de aprender sobre o assunto e parabéns por dedicar parte do seu precioso tempo em prol de um objetivo maior. Obrigada, linda. E a Sinara Ferraz, minha amiga, você é incrível, as aulas estão demais. Não é, gente? Olha só que massa, fico muito feliz. Aí, gente, olha só que lindo comentário do Jorge Fernandes Filho. Foi bem didático, muito bem elaborado e bastante clareza no conteúdo. Aprendi que passarinhar tem uma forma correta de fazer. E não é só fotografar o passarinho, mas sim obter um conjunto de informações sobre ele, como ouvir, prestar atenção em seus movimentos, ver os detalhes, cores, tamanho, fazer anotações onde foi visto, como dia, hora, local, e que também podemos atrair para nosso quintal, colocando alimentos que eles gostam, podendo observá-los de perto com mais atenção. Olha só que lindo, gente, um resumo da aula praticamente. A Renata comentou maravilhoso. A Aureliane, parabéns pela iniciativa, um aprofundamento na maneira de olhar o mundo que vivemos.
Aí a professora Vitória Perales também, achei muito interessante a ideia da educação para evitar os pássaros em gaiolas e incentivar atividades na natureza. Gente, isso é meu lema, pegou toda a essência. O JP Crete, parabéns pela iniciativa do curso. A observação de aves tem um enorme potencial no Brasil, mas é pouco difundida. Exatamente, é para isso que eu tô aqui. O Sanremo, interessante as informações quanto a onde encontrar respaldo e informações referentes a espécies e saber o quanto uma atividade prazerosa consegue movimentar tanto o turismo quanto responsabilidade ambiental. Que show, gente! Amei os comentários de vocês, de verdade. Gente, eu sou a Valéria, eu faço parte da primeira turma da Melissa e vou te contar, viu, que fez muita diferença para mim participar desse curso. Aliás, continua ainda, o conteúdo das aulas, a apresentação de toda a mídia disponível, abriu assim um universo. E o tal do eBird, que eu não sabia nem que existia, então todo dia tem listinha, vai te possibilitar muitas descobertas e novas amizades, porque olha, eu fiz grandes amigos que saíram do virtual, vieram aqui para o real e a gente viaja. E agora mesmo eu cheguei com 2 amigas, a Clarice e a Lívia, e a gente foi na Chapada Diamantina. Um lugar lindo, gente, maravilhoso, viu? E isso tudo a gente deve para a Melissa. Obrigada, viu, professora? Eu já gostava de fotografá-las, mas agora eu passei a gostar de observar as aves, o que é uma coisa muito diferente do que simplesmente fotografar. Uma coisa que fez bastante diferença foi quando eu comecei a diminuir o uso da máquina fotográfica e aumentar o uso do binóculo. É diferente. Com a máquina você tem um tipo de olhar e com o binóculo um outro totalmente diferente. Sabe, o binóculo permite uma intimidade com a ave que você não consegue com a fotografia. Cruzar um olhar com uma ave é uma coisa emocionante. Aprendi também algumas coisas que eu não esperava. Eu não gostava de fazer lista, achava uma chateação. Até que a Melissa insistiu nas lições de casa, eu acabei fazendo e aí tomei gosto. Sabe, fiz tantas que em 2011 eu completei 187 delas, tinha visto 491 espécies. Para mim isso foi uma mudança total naquilo que eu chamava de observar aves. Era um outro mundo. O ano de 2021 foi um ano de muito crescimento, porque ingressei no curso Rotina Passarinheira. Tive orgulho de ser da primeira turma com a Melissa. Melissa muito caprichosa, muito atenciosa, prepara as atividades com todo carinho e com toda a sabedoria. Um material muito bom. Apresentou várias famílias para nós e nos ajudou muito a identificar cada dia mais aves. Bom, e nesse segundo episódio eu vou revelar o meu método com várias estratégias e técnicas que você precisa para acertar com segurança na hora de identificar os pássaros por conta própria, pelo canto e também pela aparência na sua região. Mas antes eu vou relembrar rapidamente alguns pontos essenciais do episódio anterior, que foi o destrave à identificação de aves. Eu mostrei para vocês por que as pessoas ficam travadas em relação à observação e identificação de aves. Vocês se lembram? No episódio passado, Destrave a identificação de aves, eu contei a minha história
e como surgiu o método e depois o curso Rotina Passarinheira. Também expliquei por que as pessoas ficam travadas para praticar observação e identificar as aves por conta própria. E expliquei que o primeiro motivo é que as pessoas não conhecem muito bem os benefícios de praticar observação de aves diariamente. E conhecer com profundidade esses benefícios, gente, é muito importante para motivar mesmo, né? Então, eu falei, por exemplo, do transtorno de déficit de natureza do Richard Louv. Falei que durante a pandemia aumentaram muitos casos de transtornos mentais, ansiedade, déficit de atenção, depressão. E também falei que esses transtornos aumentaram e, coincidentemente ou não, e na verdade não foi coincidência, a quantidade de pessoas observando aves também aumentou bastante e a gente pôde medir essa métrica através do aumento de quase 50% na quantidade de novos usuários da principal plataforma de ciência cidadã no Brasil, o Wikiaves, gente. E isso só comprova que esse movimento da observação de aves realmente ajuda as pessoas a combater esses transtornos mentais, como ansiedade, estresse. E, gente, é por tudo isso que esse movimento de observação de aves tem crescido e veio realmente para ficar. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora dessa, né? Bom, outro motivo que trava as pessoas na hora de identificar e de observar as aves é justamente de não ter uma visão completa da atividade. Como assim? Elas travam muitas vezes porque valorizam demais a foto perfeita, sendo que aquela foto que ela não tá tão bonita, a foto feia, ela é uma foto feia, mas ela é um registro. Tem a data, tem a hora, tem a espécie e tem o local, gente. Então é um documento, não subestimem o valor de um registro. Outro problema é que muitas pessoas valorizam muito mais a aparência da ave, do passarinho, do que o passarinho é na realidade, o que o passarinho é capaz de fazer, as migrações, os ninhos tão bonitinhos, gente, tão assim ricos. Vocês já prestaram atenção no ninho de um beija-flor? Alguns são feitos na folha, com teias de aranha e saliva. Gente, olha, quanto mais vocês conhecerem as aves, mais vocês vão se apaixonar e admirar esses seres, não só pela beleza, que aliás, bonitos eles são demais, né? Eles são maravilhosos, mas eles não são só rostinhos e corpinhos bonitos, eles são admiráveis por todas as funcionalidades que eles têm, por toda a eficiência do organismo deles. E são todas coisas que eu adoro ensinar, porque eu tenho verdadeira paixão por esses passarinhos, essas aves. Que mais? Muitas vezes também as pessoas valorizam muito mais a máquina fotográfica do que o binóculo. Mas, gente, o binóculo dá pra gente uma proximidade com os pássaros que muitas vezes a máquina não dá, até porque na máquina a gente tem várias variáveis para se preocupar, né, como os ajustes, mas o binóculo ele meio que faz uma linha reta entre a gente e o passarinho. Bom, que mais que eu falei, gente? Falei também que para muitas pessoas observar aves é sinônimo de viajar, de fazer excursões para observar. E não é verdade também. Vocês podem e devem
praticar a observação de aves viajando, mas também na casa de vocês. A casa de vocês é aquela grama que parece que a do vizinho é sempre mais verde. Mas, gente, as pessoas viajam pelo Brasil todo. E assim, a pessoa que mora, por exemplo, no Pantanal, que é um dos destinos muito almejados pelas pessoas, elas também viajam para outros lugares. Então é justamente aquele ditado que parece que realmente a grama do vizinho é sempre mais verde. Valorize o seu cantinho. Para fechar, eu falei que a identificação de aves baseada somente em uma foto nem sempre vai ser capaz de chegar na identificação da espécie, que muitas vezes a gente precisa unir várias variáveis, várias pistas para chegar num diagnóstico. E foi aí que nós paramos, no momento que eu vou explicar para vocês qual que é o jeito certo de observar aves e como que a gente pode fazer para melhorar, maximizar essa identificação e ter muito mais segurança por conta própria para essa identificação. Bora lá então? Então, gente, eu vou apresentar para vocês o meu método diagnóstico de identificação, porque para mim, identificação de aves é um diagnóstico. Isso é um paralelo que eu fiz com a minha profissão, porque eu sou médica veterinária e o que eu mais sei fazer na vida é diagnóstico. E quando eu parei meio de fazer diagnóstico na medicina veterinária, eu passei a fazer diagnóstico na identificação de aves. E é isso que eu quero ensinar vocês a fazerem hoje. O diagnóstico de qual é a espécie que está aí no seu quintal. Bom, para isso, gente, eu bolei todo um esquema aqui para ser o mais didática possível para explicar isso para vocês. Então, gente, são esses 3 pilares. E se você entender muito bem esses 3 pilares, você vai ter aquela base sólida, o entendimento de como funciona para que você consiga identificar as aves independentemente do local onde você esteja. Eu também vou comentar sobre as principais ferramentas que você tem que ter para conseguir chegar nesse objetivo. Então, vamos lá estudar isso logo? Olha só, gente. E é sério, gente. Se vocês aprenderem isso, vocês vão ter aprendido o conceito principal para ficarem independentes e conseguirem finalmente identificar as aves por conta própria. Então, prestem muita atenção e procurem seguir o raciocínio, acompanhar o raciocínio, ok? Bom, esses 3 pilares são: 1. O que é possível? 2. Quais são os sintomas? E 3. Experiência. Agora nós vamos explorar cada um desses pilares. Então, gente, vamos simular aqui um exercício. Imagina que você encontrou um passarinho preto no seu quintal. Quem será esse passarinho? Bom, é aí que entra o método diagnóstico de identificação de aves. Eu fiz aqui, gente, um paralelo. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu pensaria se eu estivesse atendendo um papagaio. Que doenças que aquele papagaio poderia ter? Bom, pensando num papagaio, ele poderia ter a doença, por exemplo, clamidiose, a doença de Pacheco, giardíase, aspergilose, poliomavírus, hipovitaminose A e doença do bico e da pena, tá? Coloquei aqui uns exemplos. Então, estou mostrando para vocês um painel de doenças que seriam possíveis para um papagaio, ok?
Calma que a gente já chega lá, já vou amarrar essas pontas. Bom, agora eu estou pensando no caso, se eu estivesse atendendo, ao invés de um papagaio, um cachorrinho. O que eu iria pensar de possíveis doenças, então, para esse cachorrinho? Bom, poderia pensar que ele teria sarna demodésica, parvovirose, leptospirose, diabetes, raiva, pneumonia, coronavirose, giardíase, hepatite infecciosa. Meu Deus, né? Quanta doença! Isso são as possibilidades, né, de doenças que eu poderia pensar para um cachorro, né, num primeiro momento. Bom, isso é o primeiro momento, né? Mas no segundo momento eu teria que pensar, poxa, mas quais são os sintomas que esse animalzinho está apresentando? Aí que eu faria um painel, gente. Eu quero que vocês consigam fazer essa correlação, que vocês entendam esse conceito. Olha só, que quando eu estava pensando no papagaio, me veio uma lista de doenças, né? E quando eu estava pensando no cachorrinho, me veio uma outra lista de doenças. E entre essas listas diferentes de doenças, que são para espécies diferentes, a gente vai fazer uma correlação com os locais onde vocês estão observando aves e que outras pessoas estão observando, ou que vocês mesmos poderiam estar observando. Presta atenção. Agora eu vou passar esse exemplo para observação de aves. Então, suponham o seguinte, que agora eu não estou falando de animais específicos, agora eu estou falando de passarinho, mas o que vai mudar é o local onde eu estou investigando. Dependendo do local que eu estou investigando, eu vou ter uma lista diferente de possíveis passarinhos. Então, lembra do nosso exercício? Nós estamos aqui raciocinando, tentando descobrir quem é o passarinho preto que está no nosso quintal. Bom, se o nosso quintal ficar lá em Manaus, olha só quais são as espécies de passarinho preto que nós podemos encontrar. Caneleiro pequeno, borralhara do norte, chupim, ano preto, gaturamo preto, iraúna grande, choca selada, tiegalo, tizil, iraúna de bico branco, tentem de topete ferrugíneo e chora-chuva preto. Esses, gente, foram os principais exemplos de passarinhos pretos que eu encontrei na lista de prováveis para Manaus na data de hoje, por exemplo, porque tem os migratórios ainda. Então, olha só que interessante. Na minha mente iam aparecer essa lista de passarinhos pretos. Agora, e se eu não estivesse em Manaus, se eu estivesse em outro lugar? Se eu estivesse agora aqui no meu município, em Itaiandu, quais seriam as possibilidades de passarinho preto para minha região? Será que vão ser diferentes? Será que vão ser muito diferentes? Será que vão ter passarinhos que são comuns? Vamos ver? Aqui, os passarinhos seriam encontro, guaxe, chupim, ano preto, maria preta de penacho, caneleiro preto, iraúna grande, tie preto, tizil, garibaldi, tecelão, maria preta de bico azulado, maria preta de garganta vermelha, pássaro preto, papataoca do sul, saudade e borralhara assobiadora. Vocês viram, gente? Que lista diferente de passarinho preto! Tudo bem,
vocês podem falar, poxa, Melissa, mas você escolheu uns lugares que estão muito longínquos. É verdade, eu escolhi lugares que estão realmente longe para mostrar bastante, para ficar bem claro, gente, que locais que estão longe no Brasil vão ter realmente uma avifauna muito diferente. Então não tem como eu entregar uma receitinha de bolo pronta para vocês. Cada um de vocês tem que aprender a raciocinar para a região de vocês. Se vocês não conseguirem fazer isso, vocês vão ter sempre dificuldade na identificação, tá? Então, eu quero muito que vocês consigam entender esse conceito, tá bom? Então, vamos ver. Será que tem passarinho nessa lista que é comum para os dois lugares? É a mesma coisa que eu fiz lá para o cachorrinho papagaio. Olha lá, gente, olha que interessante. Aqui, eu coloquei as duas listinhas nesse quadro, o primeiro de Manaus e o segundo de Itaiandu. E olha só, gente, nessa lista cheia de passarinho preto, nós só temos 4 espécies que tem nos 2 municípios, que são o chupim, o ano preto, a iraúna grande e o tizil. Olha só que impressionante esse dado, gente. E isso foi só um exemplo para esse caso do passarinho preto. Se a gente tivesse pensando em um outro caso de um passarinho azul, de um passarinho amarelo, teriam outras possibilidades, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Bom, mas e agora, né? Certo, então, a ideia agora é a gente continuar nesse processo de identificar esse passarinho preto do nosso quintal. Para facilitar, vamos supor que esse quintal seja o meu quintal aqui de Itaiandu. Qual será que pode ser esse passarinho preto? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar quais são as espécies possíveis para Itaiandu. Aí vocês devem estar pensando, poxa, legal, né, Melissa? Você colocou uma listinha ali, mas da onde foi que você tirou essa listinha? Eu vou contar para vocês, não quero esconder nada, não. Vocês vão encontrar essa lista de possíveis em 2 locais principais. Um deles, gente, é o Wikiaves. No Wikiaves, vocês podem fazer essa busca aqui, ó. Espécies por localidade. Se vocês colocarem nesse tópico aí, espécies por localidade, vocês vão conseguir ter uma lista de todas as espécies que já foram registradas no município que vocês estão pesquisando. Olha que legal! Nós temos uma lista de possíveis, mas às vezes é importante, interessante que a gente não tenha somente uma lista de possíveis, que a gente também tenha uma lista de quê? De prováveis, né? Porque muitas vezes é possível encontrar uma determinada espécie naquela localidade, mas normalmente, gente, o Wikiaves não dá pra gente noção nenhuma de frequência, qual que é a raridade daquela espécie naquele local. Agora, o Merlin é uma outra ferramenta que já vai dar pra gente essa noção muito melhor. Vocês podem baixar esse aplicativo no celular de vocês e buscar lá a lista de espécies prováveis para a sua região naquela data. Qual que é a diferença, Melissa, de possíveis e prováveis? A lista de prováveis mostra correlacionando com a data, porque algumas espécies são migratórias. E, gente, também tem como avaliar essa questão da raridade das espécies nos locais, mas aí é mais complexo, é
é uma funcionalidade mais avançada que dá para a gente fazer no eBird, que infelizmente não tenho como explicar aqui para vocês, mas tem como. Ah, joia! Bom, então o local é Itaiandu. Vamos fazer então aquela mesma correlação. A gente agora tem uma lista. A gente sabe que o passarinho é preto, mas a gente precisa de outras pistas. Que seriam essas pistas? Seria uma correlação com os sintomas de uma doença, né? Vamos supor que uma pessoa esteja com dor de cabeça, com o nariz escorrendo, com febre, coriza. Então, essa doença pode ser uma gripe. Agora a gente vai investigar quais são essas pistas que a gente deve buscar para descobrir quem é esse passarinho preto que mora em Itaiandu, que está no meu quintal. Joia! Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são as principais pistas, as principais variáveis que a gente deve avaliar para poder chegar no diagnóstico de qual é essa espécie pretinha que está no quintal. Então vamos lá. A gente tem que notar as cores. Ah, Melissa, as cores, né? Já falamos que é pretinha, mas é um dos critérios, gente. Porte, lógico, a gente vai ter que ver o tamanho desse passarinho. É da ordem de um passarinho pequenininho assim, como um tizil, ou é maiorzão assim, como um guache? O tipo de ambiente que esse passarinho tá, isso também faz toda a diferença. O que mais? A época do ano, como eu falei para vocês, tem as aves que são migratórias. Marcação de campo. Gente, eu vou chegar num ponto da identificação que vai ser crucial, a marcação de campo. Que mais? O comportamento. Se aquela ave estava ciscando no chão, se ela estava numa árvore, se ela estava num fio, tudo isso vai influenciar demais nesse diagnóstico. Que mais? De repente, o tipo de voo, como estava voando esse passarinho, o tipo de ninho, o horário do dia e, por fim, a vocalização. A gente chega lá. Então, olha só que legal, gente, para ficar bem explicativo e didático, eu montei aqui para vocês essa prancha com não todas, mas a maioria das espécies de pássaros pretos que tem na minha região nessa época. Então tá lá o chopin, a borralhara assobiadora, o encontro, o pássaro preto, a Maria Preta de garganta vermelha, a Maria Preta de bico azulado, a Maria Preta de penacho, o guache, o saudade, o garibaldi, a iraúna grande, o tizil, a papataoca do sul, o anu preto, o tiê preto e o caneleiro preto. Uau! Quanto passarinho preto que tem em Itaiandu! Bom, agora eu vou fazer junto com vocês o processo de triagem, de descoberta de quem é esse passarinho. Então eu já mentalizei aqui qual foi a espécie que eu escolhi, tá? E agora a gente vai pensar no porte. Bom, temos essas duas espécies que são de porte maior, a iraúna grande e o guache. Já vou adiantar que esse passarinho não é do porte do guache nem da iraúna grande, é um passarinho menor, tá? Então, primeira variável aí resolvida. Turma, a senha de hoje é café com leite. Vamos para a próxima. Ambiente, gente. Daquela prancha cheia de passarinho preto, dá pra gente dar uma boa peneirada
pelo tipo de ambiente. E isso nem sempre é muito intuitivo para as pessoas, porque elas pensam assim, bom, já tenho a lista de espécies aqui para a região, então a pessoa acha que em qualquer lugar ela vai poder encontrar qualquer uma daquelas espécies, e não é verdade. As espécies são muito territorialistas e muitas vezes dependentes de determinados ambientes específicos. E é a falta desses tipos de ambientes que normalmente acaba conduzindo, infelizmente, algumas espécies ao risco de extinção ou até mesmo à extinção completa, principalmente quando são espécies endêmicas de determinadas regiões. Mas enfim, isso não é assunto para agora. Volta. Bora lá. Olha só, gente, esse tipo de ambiente seria um ambiente, assim, uma área aberta ou rural. E pode ser até relativamente perto da cidade, tá? Que espécie a gente pode encontrar? Pode encontrar o chupim, pode encontrar o tizil, pode encontrar o ano preto e também pode encontrar o garibaldi. Todas essas espécies é possível mesmo de encontrar nesse tipo de ambiente, tá? Aqui na cidade mesmo, não tô pensando em cidade assim muito grande não, tá? Mas aqui na praça eu posso encontrar esses passarinhos. Então, gente, para facilitar aqui, já vou adiantar que o nosso passarinho preto não estava numa área aberta, nem rural perto da cidade. Então não era exatamente meu quintal, né, gente? Foi só para ilustrar. Bom, então será que estava numa floresta, num ambiente de floresta? Olha só, essas espécies que eu mostrei para vocês são espécies que a gente só vai encontrar em florestas. E algumas delas, né, por exemplo, a saudade, a gente só vai encontrar em floresta de altitude e floresta muito preservada. Essa espécie ela não tolera nenhum grau de degradação. Ela tem que estar numa floresta muito boa. Então, se vocês estiverem num local que vocês estão ouvindo aquele cantinho bem doído como uma saudade, aliás, é por isso o nome dela, vocês podem saber que vocês estão num lugar que tem uma mata muito boa, muito preservada. E as outras espécies, borralhara assobiadora e papa-taoca do sul, também são espécies que precisam estar numa floresta. E já vou adiantando que esse passarinho preto também não estava na floresta. Que mais, gente? Existem algumas espécies que a gente pode encontrar em borda de mata, pode ser até uma borda de floresta. E aqui eu coloquei alguns exemplos. E esses exemplos são espécies que são do mesmo gênero. Quando eu explico sobre as espécies, sobre as famílias, eu falo que as espécies que são do mesmo gênero, elas são do mesmo modelo, do mesmo tipo, para facilitar para vocês. Então, notem algumas coisas que essas espécies têm em comum. Então, aqui temos 3 espécies do mesmo gênero: a Maria Preta de bico azulado, a Maria Preta de garganta rajada e a Maria Preta de topete. O que eu quero dizer com o mesmo gênero? Eu estou falando do nome científico. As 3 espécies são desse gênero, Quinipolegus. Então, a Maria Preta de bico azulado é Quinipolegus cianirrostris, a Maria Preta de garganta vermelha, Nipolegus nigérrimos, e a Maria Preta de topete, Nipolegus lofotes. E o que elas têm em comum, gente? Elas têm um
porte muito parecido, o tamanho delas varia pouco, a postura delas também varia pouco, o tipo de ambiente varia, mas não é muito variável, o comportamento também é parecido. E aí vocês veem que as diferenças não são muito grandes, né? Olha só, passarinhos pretos, mais ou menos o mesmo comprimento de cauda. A Maria Preta de topete tem o topete, né, bem assim visível, o biquinho é preto, mas olha só essas duas Maria Preta aqui. Uma tem aí você pode falar, ah, Melissa, tá fácil, tô vendo aqui, ó, você tá aí fazendo o maior drama, que fácil que tá. É só olhar aqui, ó, essa aqui do meio tem a garganta vermelha, rapaz, olha aí que coisa fácil. Ah, então eu vou dificultar um pouquinho. Eita, nós, lascou agora. Essas duas espécies, elas podem ser encontradas no mesmo ambiente, gente. E dependendo se é um macho ou é uma fêmea, não tem garganta vermelha. Naquele slide anterior, eu mostrei para vocês um macho de Maria Preta de bico azulado e uma fêmea de Maria Preta de garganta vermelha. Quem tem a garganta vermelha é a fêmea. E o macho não tem garganta vermelha nada. E agora lascou, né? Olha lá como é que são parecidas essas duas Maria Preta, os dois machos, né? Aí, gente, o que vai fazer a diferença são os detalhes. Os detalhes. Vocês têm que prestar muita atenção nos detalhes, principalmente quando as espécies são do mesmo gênero. Existem alguns guias de campo, e chama guia de campo porque eles são direcionados para mostrar para o observador as diferenças mais marcantes, quais são as marcações de campo, aquela característica que em campo você tem que focar o seu olhar para conseguir diferenciar espécies muito parecidas e, como nesse caso, espécies que são do mesmo gênero. Bom, quais são as diferenças então desses dois machos de Maria Preta? Bom, o macho de Maria Preta de bico azulado, ele tem o formato da cabeça mais arredondado. Olha aqui, ó, como é bem arredondadinho. Ele não tem um topetinho, se vocês prestarem atenção, tem um topetinho aqui. Ele tem o bico azulado, né, como diz o nome dele, de coloração mais uniforme. Se vocês forem prestar bem atenção no bico da Maria Preta de garganta vermelha, vocês vão ver que na pontinha do bico tem uma manchinha mais escura, coisa que normalmente a gente não observa na Maria Preta de bico azulado. Olha só que legal! Vamos ver como é que são as fêmeas. Não, as fêmeas não, né? A fêmea da Maria Preta de bico azulado, que a gente só conheceu a de garganta vermelha. Olha só, gente, coloquei aqui para vocês as duas fêmeas e as fêmeas são muito diferentes. Ah, olha só que interessante. Essa espécie tem uma característica chamada de heterogeneia, que é quando a gente consegue diferenciar melhor a espécie pelo padrão de plumagem da fêmea do que pelo padrão de plumagem do macho. Porque se vocês forem prestar atenção, na grande maioria das espécies, a gente consegue diferenciar melhor as espécies pelo padrão de plumagem do macho, porque normalmente o macho tem uma plumagem vistosa, uma plumagem diferente, uma plumagem colorida, e muitas vezes as fêmeas têm a plumagem pardinha, até porque as fêmeas têm aquele papel
papel, gente, que é de incubar os ovos, de muitas vezes cuidar dos filhotes, mas calma aí, que também depende da família. O macho e a fêmea cuidam dos ovos e dos filhotes também, tá? Eu tô falando, por exemplo, numa família que é muito numerosa no Brasil, que é a Traupidae, que tem bastante desses casos que o macho é vistoso, colorido e a fêmea é pardinha. Por exemplo, no gênero Sporófila, né, que são dos coleirinhos, bigodinhos. Esse gênero é uma confusão para saber aquela pardinha ou pardinho, se é um filhote, se é fêmea de um, se é fêmea de outro. Aí complica. O padrão do macho é que vai normalmente ditar a identificação. Por isso, gente, que caboclinho, que são aquelas espécies que vivem em bando, nossa, são muito complicados para a gente saber quem que é a fêmea que está por ali. Mas enfim, fecha parênteses. Vamos voltar aqui para o nosso passarinho preto. Ai, calma. Vamos voltar para o passarinho preto. Bom, então, gente, essas duas espécies, elas podem aparecer no mesmo ambiente, a diferença está nos detalhes, e o nosso passarinho preto, então, é a Maria Preta de bico azulado. Chegamos aqui no final do nosso desafio de identificação do passarinho preto. Vocês gostaram, gente? Esse é o caminho do pensamento que vocês têm que ter para chegar na identificação de uma espécie. Mas eu vou mostrar para vocês que existe uma maneira de meio que cortar esse processo todo e chegar numa identificação de uma maneira bem mais rápida. Qual será? Esse atalho, gente, é justamente um tema que eu sei que muitos de vocês têm interesse em aprender melhor e mais, que é a vocalização das espécies. Muitas vezes as vocalizações, elas são muito mais específicas do que as imagens, tá? Então, muitas vezes a gente conhecer muito bem determinados cantos, determinadas vocalizações, levam a gente diretamente para uma identificação. É como está ilustrado aqui, né? A gente não precisa passar por aquele processo todo, a gente já passa por esse atalho e já faz a identificação direto. Gente, realmente conhecer as vocalizações das espécies abre um universo para identificação das aves, porque é muito espécie específico, porque é muito prático e porque permite que a gente consiga identificar e perceber a presença de muito mais espécies numa área. Para vocês terem noção, cerca de 90% das espécies que vão para uma lista de espécies, para um inventário de espécies, elas são ouvidas e somente 10% daquela lista que são vistas e ouvidas ou vistas, né? Então, gente, é muito importante, é assim, imprescindível, é primordial que para identificação de aves e para construção de listas, para tudo, vocês tenham um conhecimento das vocalizações das espécies. As vocalizações das espécies abrem um universo da observação de aves e traz para gente muito essa sensação de descoberta, porque imagina, você passa nos lugares e muitas vezes não vê nada, mas se você ouve e você reconhece de que espécie é aquele som, você não está vendo, mas você tem certeza absoluta que aquela espécie está ali. E sabendo que aquela espécie está ali, é possível atrair ela para uma foto,
é possível gravar aquele canto e aquilo serve como um registro. Gente, abre um universo, porque muitas vezes, para a gente conseguir registrar uma espécie rara por foto, a gente precisa estar com a espécie na nossa frente. E muitas espécies ficam escondidinhas a maioria do tempo. Agora, imagina se você está ali gravando sons, você grava uma espécie que você não tem nem ideia do que é, e depois quando vai analisar, vai colocar num software que analisa, ou vai mandar para o Wikiaves para que alguém identifique aquela voz para você, descobre que é uma espécie raríssima para a região. Olha só que filão, gente! Isso possibilita que mesmo um observador de aves muito iniciante, que não tem equipamento e que não domina técnicas de fotografia ou de atração de aves, consiga registrar espécies raras que estão escondidinhas na mata. Olha só que coisa maravilhosa! Bom, tá bom, Melissa, tá bom. Mas aí, como que eu faço para poder descobrir quem é o passarinho que está cantando? Bom, aí eu tenho umas dicas para você que está começando. Bom, gente, como eu já dei um certo spoiler, o Wikiaves é um site que vocês podem enviar uma vocalização para que eles façam a identificação. Você não precisa colocar o nome da espécie e os moderadores vão sugerir uma espécie para aquela gravação sonora. Não é mágico? Muito massa, né? Mas mágica mesmo, vocês vão ver agora. Outro atalho, outra ferramenta poderosíssima é o BirdNet. O BirdNet, gente, ele é capaz de gravar o som. Você seleciona qual o pedaço do som que você quer e você manda o aplicativo analisar. É do jeitinho que tá aqui, ó. Você vai gravando de maneira ininterrupta. Aí quando você percebe que tem uma parte do som ali que é o que você quer analisar, que define bem aquela vocalização, você seleciona só aquela parte e clica aqui, ó, em analisar. O aplicativo vai te dar uma sugestão de qual que é a espécie. Importante. O aplicativo vai dar essa sugestão e ele vai colocar ali se é uma sugestão altamente provável, se é um pouco improvável, se é altamente improvável, tá? E isso vai ser muito importante para direcionar o quanto vocês vão poder confiar naquela sugestão. Bom, nesse ponto, gente, eu preciso também falar uma coisa para vocês. Claro que parece mágica, que é maravilhoso, que é super legal de usar essa ferramenta, sim, mas... E que é um atalho, sim, mas, gente, não confiem cegamente. Vocês devem sim aliar com as outras variáveis que eu passei para vocês. Tenta ver quem que é esse passarinho, que cor que ele é, qual o porte dele, em que tipo de ambiente que ele tá. Tudo isso vai contar muito para que você tenha essa certeza. Ah, sim, o BirdNet sugeriu tal passarinho e é mesmo esse passarinho. E aí, inclusive, você pode dar um feedback, uma resposta para a plataforma, colocando lá se aquela espécie é realmente a espécie sugerida. Bom, nesse ponto, então, você já percebeu que quem é o cientista, quem é a autoridade máxima, quem dá o veredito final é você. Isso mesmo. Então, gente, é muito legal. Outra coisa legal do BirdNet é que ele grava
as informações do local onde foi gravada aquela vocalização. Então a gente não fica tão perdido. Às vezes a gente grava uma vocalização, mas não colocou nada ali naquele áudio, né? Em que local que foi gravado, em que data que foi feita. Às vezes tem essa informação no gravador, às vezes não tem, a gente esquece, demora para fazer, demora para editar esse som e colocar em algum lugar, e aí se perde a informação. Mas no BirdNet a informação fica toda guardadinha lá, com toda a referência por satélite da onde foi gravada aquela voz. E isso é muito legal. Ah, um detalhe chato, gente, mas fazer o quê, né? Para que o aplicativo possa fazer essa identificação, tem que ter sinal de internet. E se vocês estiverem numa área às vezes de mata, né, pode ser que não tenha esse sinal de internet. Então, vocês podem fazer o seguinte, gravar o som, deixa guardadinho lá no aplicativo, e quando vocês chegarem em um local que tem sinal de internet, aí vocês pedem para fazer a análise. Fechou? Então, gente, que legal, né? Chegamos então no terceiro tópico dos nossos pilares, que é a experiência. O que te torna experiente é o treino. E para você ter esse treino, você vai precisar de algumas coisas, mas a principal delas é uma coisa que eu não tenho como eu ensinar vocês, que é motivação, gente. Motivação é uma das mais importantes. E na próxima aula eu vou falar bastante sobre essa questão da motivação, porque sem motivação a gente simplesmente não vai estar passarinhando diariamente, não vai treinar diariamente, não vai ter experiência. E para a gente gravar, gente, os cantos na nossa mente, para a gente memorizar, para a gente ficar experiente, a gente precisa estar fazendo observação de aves diariamente. E uma das ferramentas que vai incentivar vocês a observarem diariamente é o eBird. O eBird, gente, tem milhares de funcionalidades super interessantes para que vocês mantenham-se observando as aves e fazendo bem para vocês, como meditação, como terapia, e fazendo bem para as aves também, porque vocês vão estar contribuindo com a ciência cidadã, a geração de dados úteis para a conservação das espécies. Isso também é um tema que eu vou abordar amanhã, além de explorar um pouquinho melhor essa questão de como memorizar as vocalizações, que eu sei que é uma coisa que vocês também desejam bastante, né? Outro tema super importante que eu vou falar um pouquinho amanhã vai ser sobre atração de aves para o quintal de vocês, tá? E, gente, algumas questões, né, sobre equipamento, por exemplo, é uma questão que eu não vou abordar diretamente na aula, gente, porque eu tive que escolher o que eu vou ensinar para vocês. Mas, como esse tema, ele é mais, assim, digamos, mais autoexplicativo, então vai estar no e-book, gente, para quem assistir as aulas direitinho, me mandar a senha lá por e-mail, vai ter acesso ao e-book com todas essas informações mastigadinhas e regurgitadas no papinho de vocês, beleza? Então é isso, turma. Bom, tudo isso que eu falei são algumas técnicas que eu ensino, porque é impossível, gente, resumir tanto conteúdo em 3 episódios. No curso completo, que é o Rotina Passarinheira, eu ensino muito mais técnicas, ferramentas, forneço informações que vão te dar aquela segurança na identificação por conta própria.
Além disso, eu também acompanho cada aluno no seu crescimento, na sua jornada de transformação pessoal, mas é mais para frente que eu vou falar sobre o curso Rotina Passarinheira. Agora, o recado é: não esqueçam de me mandar a senha e também de comentar sobre o que vocês acharam do episódio de hoje lá no Facebook. Me manda uma mensagem no direct no WhatsApp, me manda uma mensagem por e-mail ou até no Instagram, gente, como vocês preferirem. Mas comentem, é muito importante o feedback de vocês para mim, tá bom? E na sexta, 8 horas da manhã, eu vou liberar o terceiro e último episódio da Semana Passarinheira, com o que? O segredo da motivação infinita e esses temas que eu já falei para vocês que eu vou abordar na sexta-feira. Plataformas de ciência cidadã, como atrair as aves e como memorizar os cantos dos passarinhos com maior facilidade. Então é isso, e eu agradeço muito a presença de todos, de todas e de cada um de vocês, e até a próxima!